Minha aí, é o João. É o Carlos, tá aí, Carlos? É lá dentro? É outro. Hã? Felipe? É lá dentro? Felipe português? Ô, Felipe. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso número 13. Tem pessoas que entraram aqui com uma decisão, e eu não vou mudar essa decisão sua, mas Deus vai mudar a sua decisão hoje. Tem pessoas que entraram aqui hoje pensando em fazer algo, mas Deus vai mudar todos os seus planos. Você vai entender o amor de Deus sobre a sua vida. Você vai entender o amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Posso ler? Só você que está aqui diga amém. Porque às vezes a gente está de corpo presente, né? E pensando no que vai almoçar. Mas foca aqui rapidinho, não demora não. Verso 13. Vou ler aqui na minha versão, diz assim, ó: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era? E indo falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Amém? Feche os olhos por enquanto, um minutinho. Você vai fechar os seus olhos físicos, mas o seu espiritual vai se abrir. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã tão poderosa, que é onde já sentimos a Tua presença por meio dos louvores, eu clamo e peço ao Senhor nessa manhã, que o Senhor venha falar conosco, com a Tua igreja. O Senhor tem liberdade, Jesus, nesta casa, sobre as nossas vidas, nos concedendo direção e entendimento, e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez neste lugar. Nós sabemos que o Senhor, Pai, tem um plano, e o plano do Senhor é perfeito. Senhor, eu sei que o inimigo quer roubar tudo aquilo que o Senhor falou conosco, mas o Senhor é poderoso, Pai, para fazer algo tão grandioso nessa manhã, que os Teus filhos nem imaginavam, mas o Senhor já preparou um caminho para eles. Pai, eu abençoo a Tua igreja, toda inquietação nesta hora, que ela venha cessar, pensamentos, agitação, que elas venham, ó Pai, dar lugar à paz que há em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, nós profetizamos sobre a Tua igreja, e que já haja um bálsamo no nosso meio, Pai, e que o Teu nome, Jesus, seja glorificado mais uma vez. Eu Te agradeço por este tempo tão maravilhoso de estarmos na Tua casa. Abençoa os que estão aqui, os que estão em casa, aqueles que vão assistir essa mensagem. Que o Senhor venha falar com cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aproveitar, dar um aplauso para Jesus mais uma vez? O caminho de Emaús, ele tem um grande significado. Se nós entendemos e sabemos que quando falamos de caminho, porque o Senhor, Ele diz que Ele é o próprio caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós iniciamos uma trajetória com Jesus, se você ainda não começou, você pode ir a partir de hoje. Nós começamos uma trajetória com o Senhor, nós começamos a viver coisas que nós nunca tínhamos vivido. Nunca.
experiências novas, coisas novas acontecem. Porque com muitos anos, pelo menos digo de mim, da minha pessoa, com 26 ou 27 anos, que eu me acheguei a Jesus, eu tentei de toda forma ser feliz, toda forma, do meu jeito. Nós tentamos e queremos vencer. Quem quer vencer? Lógico que sim. É lógico que nós queremos vencer. Essa é a nossa vontade. Todos. Ninguém quer ficar mal. Ninguém quer ficar em baixa. Todos nós queremos vencer no lado tendo família, lado profissional, financeiro. Todos nós que temos um objetivo e queremos vencer. Mas eu começo a entender que quando a gente entra no caminho, e esse caminho se chama Jesus, nós começamos, como eu disse, a viver umas coisas que nós não vivíamos antes. Por exemplo, antes eu usava essa expressão que nós usamos já um dia, e falamos assim: eu sou o dono do meu próprio nariz. Nem sei porque essa expressão, né? E não, se fosse só do nariz estava bom, né? Eu sou o dono da minha vida. Mas aí quando eu venho para Cristo, eu entendo que, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já entendi tudo isso. E aí eu entendo que a minha vida não é minha mais, ela pertence a Jesus. Mas não é fácil entregar. Sabia que não é fácil entregar? O controle na mão de alguém que eu não vejo. Nós estamos entregando a nossa vida na mão de Jesus, mas nós não vemos Jesus. Você vê Jesus? Eu sei que Ele existe. Quem crê que Ele existe? Os meus olhos não contemplam, mas eu creio. Eu sei que Ele existe porque eu sinto Ele. Eu sei que Ele está presente em minha vida. Só que eu tenho que entregar a minha vida, os meus planos, na mão de alguém que vai, a partir dali, controlar isso, dar direção. Então você imagina um caminho que tem sinalizações. Então Jesus vai mostrando, né? Vai por aqui, vira aqui, toma essa decisão. Então assim nós começamos a andar com Jesus. E antes, outrora, nós dependíamos de pessoas, e continuamos ainda precisando de ajuda de pessoas. Mas a nossa vida era controlada por pessoas, a nossa vida era controlada até por horóscopo. Não sei se você faz isso ainda, cristão ainda que faz, ainda tem, mas pronto, vamos lá. Não é esse o caso. Aí é controlada por isso. Antes de sair de casa, eu sou controlado por um horóscopo para saber como vai ser o meu dia. Então nós tínhamos vários tipos de controle, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu lá ver alguém para ler a carta, meu futuro, para saber como que vai ser, se eu tomo essa decisão ou não tomo. A partir que nós entramos para o caminho que se chama Jesus, aí todo o domínio está na mão dele. Quem crê que Jesus é um Deus que cuida? Só que Ele não dá todo o roteiro para nós. Ele fala o que vai acontecer. E a Bíblia está dizendo de 2 homens. Quantos homens? Que decidem voltar, regressar. Hebreus diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, voltam. Quem vai ficar? Ninguém vai falar? Quem vai ficar com Jesus? Pronto. Porque com Jesus é um casamento. É na tristeza ou na alegria, é na doença ou na saúde. Sim ou não? Só que aí, e nesse casamento, é até que a morte nos separe. Mas com Jesus, nem a morte pode nos separar dele. Põe o capítulo de número... Ô Felipe, põe o capítulo de número 24. No mesmo capítulo, põe o verso de número 1. Põe o verso número 1. O que aconteceu no capítulo 24, verso 1? No primeiro dia. Que dia que é esse? Domingo. Diga domingo. Agora fala para o seu irmão. Diga assim para ele: hoje é domingo. Essa mente de quinta série não funciona, que você pensou, né? Pé de cachimbo, não. Hoje é domingo. É domingo. No primeiro dia da semana, domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levaram especiarias que tinham preparado. Essas mulheres vão encontrar-se com quem? Mas quando chegar lá, cadê ele? Ressuscitou, sim ou não? Pronto. Essa é a informação desse primeiro dia. Agora, volta o verso número 13. Esse dia é o domingo, sim ou não? Sim.
da ressurreição. Versos número, põe Felipe para 1013, fazendo um favor. E quando eles agora decidem, eles decidem no mesmo que Jesus ressuscitou. Então preste atenção um minutinho. Então, eles estão tomando uma decisão de retrocederem, voltarem atrás, no dia da maior vitória da humanidade. Eles vão regressar no mesmo dia que já tinham evidências que Jesus, Aranda, tinha ressuscitado. Esse dia que eles decidem voltar. Eles não viram, mas ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado. Eles não viram com seus olhos, mas as evidências, quem trouxe a mensagem, tinha a convicção e a certeza que chegaram lá e encontraram Jesus. E a mensagem era essa: vocês vieram procurar no lugar dos mortos o que já está vivo. Jesus está vivo. E ele não perdeu o controle das coisas. Porque ele venceu a morte, sim ou não? Pronto, até aqui tudo bem. Só que no mesmo dia que tudo isso acontece, a notícia é boa. A notícia é poderosa. Só que eles contemplam Jesus na sexta-feira, sendo crucificado. Nós sabemos que depois passa o sábado e depois vem o domingo, que foi o dia da ressurreição. Só que isso já era dito. Jesus ia ressuscitar? Era dito isso, sim ou não? Sim. Claro que sim. Então eles estão num caminho, sendo avisados do que vai acontecer. Jesus disse, vai acontecer isso. Só que eles decidem em seu coração tomar agora a sua própria decisão. E de regressarem. E quando Deus me deu essa mensagem, ontem à noite ainda, o Senhor disse para mim, eu tenho certeza disso, convicção. Ele disse para mim, tem pessoas que entrarão hoje, nessa igreja, que está aqui hoje. Quem está aqui? Que tomaram decisões que não eram, ou tinham em seu coração vontade de tomar decisões que não eram o caminho de Jesus. Ou o caminho que ele tinha, o propósito que ele tem com a sua vida. Quem crê que Jesus tem algo poderoso com você? Aí eles tomam uma decisão. Qual a decisão? Vamos embora. Não vale a pena. A decisão que eles tomam é de regressarem e voltarem para a sua casa. Muitos estavam com medo, amedrontados do quê? De acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Se aconteceu com Jesus, imagine comigo. Então, o que eu preciso fazer agora? Tomar uma decisão, e eu vou entrar numa suposta área de segurança, uma área de segurança minha, que eu criei para mim mesmo, e voltar para minha casa, é aquele lugar de seguro, aquele ambiente seguro, que eu considero no meu coração, que aquele é o lugar que eu devo estar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nunca deixamos por total o lugar da onde saímos, e não falando só geograficamente, porque aqui eu estou falando com um público bastante brasileiros, pessoas de outros países também, tem portugueses da terra, mas entenda, que tem pessoas que elas geograficamente saíram do lugar, saíram de algumas relações, mas ainda estão conectados lá, porque diz, se qualquer coisa der errado, eu volto para trás. Qualquer coisa que der errado, eu vou regressar. Então eu vou deixar uma reservinha ali, esse contato aqui ainda em evidência, porque se qualquer coisa dá errado, eu volto. A certeza que eu tenho em meu coração, que a Bíblia não diz, mas nós somos guiados pelo nosso coração. Muitas pessoas são guiadas pelo seu coração. E quando são guiadas pelo seu coração, elas decidem por aquilo que está aqui dentro, mas não por aquilo que Deus tem para ela. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Deus tem algo poderoso para a sua vida. E aí, quando eles voltam, ele fala assim, então olha, já que não deu certo aqui, vamos voltar para trás. Não vendeu a casa, não desfez daquilo, não começou a ser na totalidade, um seguidor de Jesus. Porque quando Jesus convida, ele fala assim, vocês vêm, mas olha, não tem onde repousar não. Deixe tudo e vem me seguir. Quem está aqui? Amém. Não fique com medo. Jesus está aqui. Amém.
Então o que eu vou entendendo? Esses homens estavam ainda com o seu coração lá em Emaús. Tanto que quando tudo não deu certo no coração deles, no pensamento deles, eles dizem assim: já que não deu certo aqui, volto eu para Emaús. Aí o verso 14 diz assim: eles iam conversando. O quê? A conversa de quem volta sempre é frustrante. Sempre. Não existe, Diego, uma conversa daquele que retorna, volta para trás, porque ele tinha expectativa, uma outra expectativa em Jesus. Quando eu crio falsas expectativas em Jesus, eu fico frustrado. Claro, porque o texto na frente vai dizer: olha, nós esperávamos que ele viesse a reinar, a governar. E o governo de Deus não é aqui na terra. Nós podemos ser aqueles que vamos governar pelo poder de Deus, mas o que Deus tem para nós é maior, porque nem morte, como foi cantado hoje, morte e choro nunca mais, tristeza ficou tudo para trás. Então o que eles estão esperando são falsas esperanças. E o próprio Jesus já tinha avisado: olha, eu vou, mas vou, como os profetas disseram, vou ressuscitar, e vocês só permaneçam. Só que agora eles decidem voltar. Só que Jesus é tão bom que ele vai se encontrar com dois homens frustrados, decepcionados. Eu converso com pessoas e o que eu encontro é essa palavra: pastor, eu estou decepcionado. Pastor, eu estou frustrado. E às vezes até citam situações de até Jesus. Olha, o que eu esperava nele, ele não fez. Então é uma falsa expectativa, porque tudo aquilo que Deus prometeu, ele vai fazer. Se eu permanecer no caminho, tudo aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Escute, eu tenho uma palavra de Deus para você: este caminho nunca te frustrará. Esse caminho chamado Jesus nunca vai trazer dores para você. Você pode sofrer perseguições, pode sofrer momentos de danos na sua vida, mas a certeza que nós temos: Jesus nunca nos abandonará. Até quando tomamos decisões que Ele não quer que tomamos. Ele é tão bom nisso. Até, Diácono João, até quando nós tomamos decisões que Ele não quer que tomamos. Por exemplo, eles tomaram a decisão certa? Sim ou não? Quem foi ao encontro deles? Imagina os dois conversando. Rapaz, o que nós fizemos com a nossa vida, hein? Saímos lá do Brasil para vir morar aqui em Portugal. Né, irmã Marlene? O que nós fizemos? É sua neta aqui? Está aqui na frente? Não, não parece que é sua neta. Eu vou olhando todo mundo, tentando lembrar quem é aqui. E aí você imagina as pessoas dizendo assim: ei, o que eu fui fazer, hein? Deixei lá a pastora Cristina, um trabalho promissor onde eu estava, para seguir Jesus. Devia ter continuado onde eu estava. Tem muita gente que quando as coisas, no olhar dela, não está dando certo, qual a primeira coisa que ela pensa? Que a decisão que ela tomou em Jesus é errada. Ela pensa que a decisão que ela tomou em Jesus, para seguir Jesus, é errada. Mas não, Jesus tem algo poderoso para fazer. A esperança que eu tenho é em Jesus, e eu creio que Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Pronto. Vai os dois homens frustrados embora. Aí Jesus vai fazer o quê? O que Ele vai fazer? Ir ao encontro deles. E hoje eu tenho certeza que eu estou pregando. A certeza que eu tenho que Jesus está vindo resgatar pessoas aqui hoje. Aqui pela fé, porque Deus está me revelando. Eu estou já pela fé imaginando bilhetes sendo rasgados aqui hoje. Olha, Jesus vai ao encontro deles. E quando vai ao encontro deles, chega-se ao lado deles, os olhos deles estão fechados, para que não possam reconhecer Jesus. Alguns textos bíblicos dizem que Jesus, por exemplo, a Bíblia diz que quando o Senhor, Ele não permitiu que Ana engravidasse, porque a Bíblia diz que Deus cerrou o amado de Ana. Foi Deus que falou: agora não vai ter filho. Foi Deus. Os olhos desses homens estão fechados pela decisão que eles tomaram. Já viu como uma pessoa toma uma decisão e ela fica cega? Já viu? A gente até usa essa expressão: pastor, ela está cega, tudo que você fala, ela não dá ouvidos.
porque ela já colocou em seu coração de fazer algo. Eu já sentei com pessoas e disse: não separe. A decisão que você vai fazer de separação, ela não tem volta. E você não imagina o prejuízo que traz isso sobre a sua vida, dos seus filhos, quando tem filhos. Você não tem a noção da consequência. Mas quando a pessoa colocou em seu coração, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, que nem Deus pode tirar. Mas Deus, Ele vem nos resgatar. Porque tem coisas que vão acontecer, mas tem coisas que Deus, Ele é um Deus de oportunidades. O bom de servir a Deus, porque Ele é um Deus de oportunidades. E eu tenho aprendido com Jesus assim. O Deus de oportunidade já me concedeu várias oportunidades. Nos meus erros Ele disse: está vendo, você errou, eu vim aqui para te resgatar e colocar você de novo no caminho. E Jesus está vindo hoje colocar pessoas de novo no caminho. Que caminho é esse, pastor? É o caminho aonde existe vitórias, é o caminho aonde existe salvação, é o caminho aonde existe cura, é o caminho onde existe restauração, é o caminho que eu ando com Jesus. Aí Jesus está indo, ou melhor, os dois estão indo. Quem vem ao pé deles? Jesus. Chegou aqui, está vendo? Você não vê Ele? Não. Seus olhos não estão abertos para vê-lo, mas Ele está aqui. Os seus olhos não estão abertos ainda para vê-lo, mas Ele está aqui. E aí ele começa um diálogo com os dois, dizendo assim: o que vocês estão conversando? Que assunto é esse? Porque o assunto era aquele. Que assunto que era? Jesus foi crucificado, morreu. Sabe aqueles que eles seguiam? A seita do Nazareno? Então, acabou. E estava o próprio Jesus do lado deles, e eles não reconhecendo que estava Jesus ali. Por quê? Porque o que faz nos tornar cegos e surdos é as nossas decisões. Porque quando eu tomo uma decisão, andar com Jesus até o fim, eu continuarei ouvindo e vendo Ele. Vou falar mais uma vez: quando eu tomo uma decisão séria de seguir Jesus, eu continuo ouvindo e vendo Jesus. E os meus olhos estão abertos para ver Jesus. Pastor, como você vê Jesus? Eu vejo Jesus todos os dias. Eu vi Jesus quando eu fui lá no Açaí, Ele falou: eu deixo que eu pago. Eu vejo Jesus quando eu estou vindo para cá, passando uma viagem de 300 quilômetros, chegando aqui, eu vejo Jesus, que no caminho, mesmo que os meus olhos não viram Ele, eu tenho certeza, Ele conduziu a minha vida e a vida do João até aqui hoje, para te dizer, é um Deus que está no caminho conosco. E você está aí pensando muitas coisas e tomando várias decisões, e as nossas decisões faz que nós saímos da direção do que Deus tinha para nós. E o bom, lembrando de servir a Deus, é que nós saímos, mas Ele vai, com a sua infinita misericórdia, pega-nos e retorna de novo para o caminho. Quem vai voltar para o caminho, diga amém. Que palavras são essas que vocês estão dizendo aí? Qual é essa conversa que eu não estou sabendo? Jesus é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele começa a mexer com aqueles homens, porque nós vamos falar do que o coração está cheio. É normal. É normal nós queremos falar do que o coração... Não vai ter como, você vai falar do que está aqui cheio. E eles estavam cheios do quê? De frustrações. Aí eles começam: nós esperávamos, nós esperávamos, nós esperávamos, nós esperávamos. E tudo aquilo que nós esperávamos não aconteceu. Mas será que foi Deus que prometeu isso a eles? Não. Deus não fez uma promessa a eles do que eles esperavam ou imaginavam em sua mente, em seu coração. Deus já tinha feito uma promessa e os profetas já tinham predito isso, já tinham dito isso. Só que eles estão tão decididos, ou talvez, provavelmente não decididos por completo em Jesus, que eles resolvem voltar. Irmão, eu vou dizer uma coisa importante para você. É perca de tempo você voltar. Porque da mesma forma que você vai ter que andar 11 quilômetros para ir, que é a média que você ia andar, vai ser 11 quilômetros para voltar. No mesmo tempo que você vai gastar o bilhete para ir, vai ser o mesmo bilhete que você vai ter que pagar para voltar. E ainda, quando isso acontece, é maravilhoso.
Porque eu conheço pessoas que foram tomando decisões por si mesmo, pela sua conta, achando que era daquela forma, e nunca mais puderam comprar um bilhete de volta. Há pouco tempo eu falei com uma pessoa, ela disse: pastor, se eu pudesse eu voltava hoje, mas não tem condição. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que quando nós olhamos para a condição atual que nós nos encontramos, pensamos: eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Se você não estiver preparado para enfrentar lutas, você vai ter que voltar. Se você não está preparado de ficar esperando, você vai ter que voltar. Se você não tiver paciência de esperar o terceiro dia, e não só sabendo da notícia que ele já ressuscitou, você vai ter que esperar ele chegar para você ver. Eu confio no que os outros dizem. Porque olha o texto, tem um texto que diz que nós usamos sempre a expressão que falta fé igual Tomé. Porque Tomé não estava no culto, e um dia Jesus chegou no culto, na casa lá, Jesus chegou. Quem chegou na casa? Jesus. Quem chegou na casa? Quem está aqui hoje? Ele chegou na casa. E ele chega, quem não está naquele dia no culto, foi Tomé. E Tomé não está no culto. Aconteceu tudo. E quando chegaram, Tomé, você não sabe o que aconteceu no culto domingo de manhã. Jesus estava lá. Estava fazendo. Rapaz, estava. Sabe o que ele falou? Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredito. Ele estava lá, eu vi. Estou falando de um número de pessoas, grande número de pessoas estavam na casa e viu Jesus. E aí diz: eu não acredito. Depois de alguns dias, Jesus voltou para dizer para ele: eu vim aqui para te resgatar. Você não estava no culto, mas eu vim aqui para te resgatar. Ó, acredita? Põe a mão aqui. Se for, não precisa não, Jesus. Estou brincando. Não é necessário isso não. Então tem coisas que são necessárias que nós possamos acreditar sem ver. Você precisa começar a crer sem ver. E esses homens estão voltando e começam: eu esperava, nós esperávamos. Só que olha o que o verso 22 diz. Olha o verso 22. Aí começa a mudança. Só que aí eles têm evidências. Do quê? Que Jesus ressuscitou. Ele tem o quê? Evidências que Jesus ressuscitou. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, verso 23, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele é uma evidência poderosa, sim ou não? Mas mesmo assim eles decidiram voltar. Tem gente que está ouvindo aqui, pode tomar uma decisão de fazer a mesma coisa que está no seu coração, mesmo com a evidência de eu nem conhecer a sua vida. Glória a Deus por isso. Porque às vezes é difícil pregar na igreja que você é pastor, porque você sabe algumas vidas. Por exemplo, essa mensagem que eu estou pregando aqui agora, se eu fosse pregar hoje na feira, que eu não vou pregar na feira hoje, se fosse pregar na feira hoje, eu tinha dificuldade, porque eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa falando isso, que vai voltar. Aí ia ser difícil me pregar hoje. Porque eu falei assim: está vendo, pastor, tá falando para mim, ele já sabe da minha vida. Aqui eu não sei de ninguém, graças a Deus. Só sei o nome do Dinarte. Ele está aqui, ele vive, sim ou não? Sim. Quem crê que ele vive, diga amém. Amém. Verso 24. Sem pressa. Cedo ainda, hein? 12:15. 24, Felipe. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não. As mulheres foram. Chegou, olhou e não. Os anjos disseram: ele não está aqui. Aí vamos lá conferir. Vai os homens, os discípulos de Jesus. Aí os discípulos de Jesus, Mari, vai lá. Olhou. Sepulcro vazio. E eles viram que Jesus também não estava. E aí teve a evidência daqueles que ele foram encontrar. Tudo isso acontece. Mas com toda essa informação, eles continuam indo embora para sua casa. Escute. Se você analisar o período que você serve a Deus, não sei se é meses ou há anos, eu não sei, ou é dias, mas eu tenho a certeza e convicção que já existe muitas evidências do que ele já fez na sua história.
Tem pessoas que já foram curadas de enfermidades aqui, que estão aqui hoje. Tem pessoas que a porta estava fechada e você tem a certeza e convicção, é evidência que Jesus que abriu essa porta. Tem pessoas que não eram nem para estar aqui com seu marido, mas estão aqui com seu marido porque Jesus restaurou o seu casamento. Tem homens e mulheres que estão aqui vivendo um plano de Deus, mas tome muito cuidado, porque as evidências é que precisam falar em nosso coração: Jesus está vivo. Eu só preciso disso. Não só testemunho de outros, eu tenho testemunho para contar. Quem tem testemunho para contar aqui, diga amém. Eu tenho testemunho para contar. Eu não estou só vivendo de experiência de outros, mas eu sei do que Ele fez na minha vida. Eu não só estou dizendo que Ele me libertou, mas Ele libertou a minha vida. Eu não só estou dizendo que Ele restaura, mas Ele restaurou a minha vida. Por que eu não saí do caminho? Porque eu sou bom? Não, porque eu sei que Ele faz o melhor para mim. E sabe por que você continua voltando? Tem pessoas que regressam. E não vou falar agora não só geograficamente, voltando para trás em algum lugar, e algum relacionamento, não só isso. Mas por que as pessoas não avançam? Porque elas continuam andando para trás. As suas decisões não deixam você avançar. Porque enquanto eles estão voltando, Jesus está aparecendo para outros lá na cidade. Enquanto eles estão voltando, algo está acontecendo no ambiente. Enquanto eles estão voltando, o sepulcro já está vazio. Enquanto eles estão voltando, algo poderoso está acontecendo. É impressionante. Impressionante. Nós como pastores sofremos algumas coisas que você não sofre. Por exemplo, nós sofremos de pessoas, pastor Alan, dizer: essa obra vai fechar. E aconteceu quando eu estava lá em Esmoriz. A pastora Cristina foi pregar lá, sabe? 15 pessoas, 20 pessoas, quando era cheio. E aí uma senhora saiu, senhora já, e disse assim: Deus falou para mim que vai fechar. E chegou ao meu ouvido. No momento você fica com raiva da pessoa, né? Falou: Jesus, a bênção dessa mulher. Mas no mesmo tempo isso aí me traz uma força tão grande. Sabe por quê? Não está falando mal de mim. Está falando mal do caminho que Jesus trilhou para mim. Aí eu não preciso comprar essa briga não, porque Ele compra ela. A igreja fechou? Não, completou 10 anos. Só que presta atenção, ela foi num culto, e Jesus faz isso. Faz a pessoa vir no culto o dia que está mais cheia a igreja. Ela foi. E eu esqueci o nome dela. E nem foi proposital. A gente já fez, fazer por propósito, né? Errar o nome. Você veio chamar de Lucas, chama de Marcos, que é do Evangelho. Mas nem foi. Eu chamei, não lembro o nome dela, usei outro nome. Vou falar que não aqui assistem, né? Aí eu errei o nome da pessoa. Mas nem foi proposital. Mas pensa numa cara de uma pessoa, de olhar assim, descontente com o que Deus fez na igreja. Mas sabe que não me traz um sentimento de vingança, está vendo? Olha o que Deus fez na minha vida, lá. Não precisa disso. Porque eu escolhi seguir um caminho. E esse caminho ele me levará à vitória. E sabe o que é a evidência? Evidências de pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Porque eu fiz uma escolha. Quem fez uma escolha aqui já diga amém. Eles vão voltar embora. Eles estão maus? Então. Aí Jesus começa a dizer para eles assim: gente, vocês não estão sabendo o que está falando não. Você não ouviu falar? Se a evidência, o próprio Jesus estava lá. O próprio Aleph estava lá. Aleph é meu segurança. O próprio estava lá. Qualquer coisa você segura. O próprio estava lá. O próprio Jesus estava lá. Não deu para ver. Os discípulos e as mulheres foram ao sepulcro, falaram, não acreditou. Aí Jesus vai usar o quê? A palavra. Os profetas já disseram sobre isso e vocês estão pensando o quê? Que não ia acontecer? E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quer viver o que Deus tem para a sua vida? Sim ou não? A palavra diz tudo isso para você. Ela tem tudo isso para a sua vida. Está escrito o que Ele vai fazer.
E o que ele vai fazer, pastor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, escute, Deus quer fazer. Isso, Deus quer fazer. Pastor, mas o que mais a Bíblia diz? Que o Senhor, Ele diz, nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Nós temos um Deus que cuida de nós. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, não há. E qual é a dúvida que você carrega? Porque tem pessoas com um sinal de interrogação em cima da sua cabeça, pensando, eu não sei se eu acredito nisso. Sabe onde foi a queda do homem? Foi quando ela conversou com a serpente. E eu disse, nós falamos isso na libertação. Porque o problema não é nós não temos como calar a voz do diabo, mas atendê-lo não fazemos. Eu não atendo a voz do diabo. Quem atende? Ninguém, o povo está esperto. Foi quem quer morrer esse dia lá na igreja? 3 falou que amém. Meu Deus, já quer ir embora. E um que falou amém está quase para ir, pela idade. Foi Jesus, vai, ele vai, agora ele vai. Eu não pode falar amém, você confirmou a senha dele. Não fala não. Ele estava desapercebido aquele dia. Eu não atendo essa oração. É o diácono. 81 anos. Eu falo aqui, quem não assiste rede social mesmo, 81 anos não vê. O seu português. Não porque é português, lógico. Minha esposa, que não sabe, é português. Mas, falou isso aí. Não posso falar essas coisas, depois eu perco o raciocínio. Vamos lá. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Amém. Então ele disse, convinha que tudo isso acontecesse. Acontecesse o quê? Que ele fosse crucificado, mas vencesse a morte e ressuscitou, sim ou não? Agora Jesus está ali ao lado deles e eles nem percebendo nada. Agora nós estamos numa reunião hoje, que daqui a pouco você vai para sua casa. E o caminho que você vai para sua casa é o caminho comum. Mas a escolha que eu fiz em meu coração é o que vai mudar toda a minha história. Você vai pegar comboio, metro, vai a pé. Eu morei aqui perto, ó. Morei no Areeiro, eu morei nos Anjos. E a pé. E de carro a prova, melhor é a pé. Então, agora, qual é a decisão que você sai no coração hoje? Qual é? A de continuar andando com Jesus, com as evidências que você já tem, e as Escrituras estão dizendo que tudo isso iria acontecer, ou você vai continuar voltando para o seu caminho? Porque a escolha pelo meu caminho nunca foi boa. Bom, nunca foi boa a minha escolha pelo meu caminho. Todas as decisões que eu tomei, que foi a minha vontade, irmão, eu tive que me virar para resolver. Se eu usei só a expressão de 11 quilômetros, que é pouco, mas, irmão, não perca tempo de voltar. Porque isso tudo leva tempo. Porque algo já está acontecendo aqui. E você diz assim, pastor, alguém já saiu, continua você. Pastor, o meu amigo que andava comigo já desistiu, mas permaneça você. Pastor, outro já disse uma besteira e já está andando por aí, permaneça você. Fique firme, porque Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Tem algo poderoso para fazer na sua vida. A sua história não será mais a mesma quando você decidir andar plenamente com Jesus. Nunca mais será a mesma. Chegou na cidade, endereço que eles escolheram, lugar que eles decidiram por si mesmos. Essa foi a escolha deles. Lembre-se, eu estou usando aqui o termo de 11 quilômetros, que é pouco, mas isso atrasa algumas coisas em nossa vida. Tem coisas da minha vida que que atrasou por culpa minha mesmo. No deserto, o povo andou 40 anos porque Deus quis? Porque houve dúvida no coração deles. Toda dúvida faz com que o roteiro torne-se maior. Toda dúvida vai gerar em nós, sabe o quê? Um trabalho maior que era desnecessário vivermos isso. Tem pessoas que vão ter que refazer coisas, vão ter que começar de novo, porque fizeram a escolha errada.
mas Deus está te dando uma oportunidade para você não fazer. Hoje eu tenho a certeza do que eu vou falar agora também. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de você não assinar esse documento. Deus está dando a oportunidade para você não sair da onde Deus mandou você não sair. Está uma luta, pastor, segura. Que ele sai e você não sai. Pastor, eu estou enfrentando uma grande peleja lá no prédio onde eu moro. Segure as pontas, que Deus vai te abençoar. Pastor, a minha família não está entendendo nada. Não tem problema, entenda você. Jesus tem um plano perfeito para a sua vida. O importante é você não ter dúvida, porque a dúvida só vai gerar canseiro e trabalho. Sempre foi assim. Sempre. É perca de tempo, é o tempo de você ir e ter que voltar. É pior. Já vou encerrar aqui, mas me dá aqui mais 45 minutos. Vocês que é verdade, eu fiquei embora já, fui embora para casa. Cheguei em casa ainda hoje. Tem pessoas que acham que é fácil. É fácil. Deus avisou o povo dele, gente, volte a mim, volte a mim, volte a mim. E o povo não voltava. Sabe o que aconteceu? Deus permite que eles ficam cativos, presos por 70 anos. Quantos anos? Escravos. Quando eles voltam, Deus dá uma ordem a eles. Fazer o quê? Reconstruam. Fazem o quê? É tão difícil reconstruir de novo que demorou e começaram e parou. Toda oposição que houve já pararam. Anos ficaram parados a reconstrução. Por que ficou parado? Porque é difícil recomeçar. Então evite recomeços desnecessários. Tem recomeços que são necessários porque Deus permite nós regressarmos. Tem coisas que Deus permite que voltemos para trás. Por exemplo, Jacó teve uma contenda com seu irmão. Quando ele sai da sua casa com o seu irmão Esaú, saem brigados, ninguém mais fala com ele, ele não fala com o outro. Esaú não fala com Jacó, Jacó não fala com Esaú, Esaú fica na casa dele e Jacó é um fugitivo. Jacó prospera, sim ou não? Muitos anos se passaram, Jacó prospera, casa, tem animais, fica mais rico que o dono. O sogro dele era dono de tudo e ele ficou mais rico que o próprio sogro. A Bíblia diz que Deus um dia chega para ele e diz: volta para consertar. Aí é Deus mandando eu voltar, mas não é para recomeçar, é só para arrumar o que ficou para trás. Agora tem coisas que se você fizer, vai te trazer custo, vai te trazer trabalho desnecessário que não estava no roteiro de Deus isso. Tem coisas que não estão no roteiro de Deus, só que você, pela sua decisão, você quer trilhar o seu próprio roteiro da sua história. Diga assim: eu quero viver os planos de Deus. Eu vivo sem entender. Gosto de sempre usar exemplos de crianças. Como eu tenho duas pequenas, eu gosto sempre de usar o exemplo de crianças. Quer acalmar uma criança? É só dizer assim, com a luz apagada. Ele vai procurar alguém. Mãe, pai, quando nós chegamos e estamos aqui, a criança acalma na hora. Porque ele sabe que nós estamos ali. Não precisa acender a luz para ele me ver. Ele sabe que eu estou ali. A minha presença ou da mãe acalma o coração da criança, mesmo sem ver, porque a luz está apagada. Só que eu entendo uma coisa, andar com Jesus é assim. Mesmo que os meus olhos não vejam, existe uma evidência de uma voz dizendo: eu estou aqui. Está escuro, mas eu estou aqui, aleluia. Está escuro na sua vida, mas eu estou aqui. Está ruim, está difícil, mas eu te abraço hoje. Não está fácil, mas fica tranquilo, eu vou te consolar. O Deus que está conosco está todos os dias conosco. Essa é a prova viva. Deus não abandonou, mesmo que a decisão não era mais correta. E hoje, nessa manhã, Deus está dizendo, reforçando o grande amor dele em nossa vida. Só quem está aqui, diga amém. Verso 28. Chegaram, diga assim, olha aqui até. Pai. O cara está pegando fogo agora. Essa mídia é poderosa, né? Produzir tudo isso aí na hora que eu estou pregando. A Carol falou: me dá o tema. Eu falei: vai escutando aí que eu não sei de tema não. Vai escutando, você prepara um tema aí, faz um tema que você achar melhor. E chegaram à aldeia para onde iam.
E ele fez como quem ia para mais longe. Jesus, ele sabe trabalhar. Os homens estão indo embora. Para onde? Para a sua decisão. Jesus diz assim: então tá bom, vocês vão para lá que eu vou para cá. Só que algo está acontecendo já, sem eles perceberem. Porque você entrou aqui, você nem percebeu. Jesus já te anestesiou e começou a trabalhar na sua vida. Eles nem tinham percebido Deus já trabalhar no coração deles. A palavra vai falando, as evidências vão falando, porque quando eu estou pregando, você está lembrando do que Deus já fez. Você está lembrando das mensagens que você recebeu, das profecias, das visões, das revelações, dos sonhos, de coisas que Deus já nos revelou. Isso é evidência. Aí chegou. Tchau. Irmão, se distanciar de Jesus, ninguém quer. Quem já conheceu não quer não. Verso 29, sem entender. E eles constrangeram Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar. Eles fizeram um convite. O convite que eles fazem é o que você deve fazer hoje. Dizer: Jesus, fica comigo. Sem muitas vezes até entender isso agora, hoje. Porque você não entende o que Deus está fazendo hoje, mas Ele já está fazendo. E o convite que eles fazem vai atrair Jesus para a vida deles de volta. Se existe um convite hoje, pode ter certeza, Ele vai fazer morada na sua vida. Se existe um convite hoje da sua parte, Ele vai fazer morada contigo aí. Verso 30. Ficou lá. Quem fica lá? Jesus. Quem vai ficar com eles? Quem decide ficar sozinho são eles. Mas agora eles fazem uma escolha. Fica conosco, mas sem saber que é Jesus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e o partiu e entregou a eles. Na mesa, ela fala em comunhão, a proximidade. Quando eles sentam na mesa com Jesus, Jesus pega o pão e parte o pão. E Jesus está dizendo assim: eu quero fazer parte contigo da sua história. Eu sei que tem pessoas que tomaram uma decisão hoje de estar sozinho. E eu digo para você, o conselho de Deus: não ande sozinho. Eu sei que tem pessoas que tomaram uma decisão, já entraram aqui hoje com uma decisão em seu coração. Mas a certeza também tem hoje que Jesus já está tocando na sua vida. E você vai começar a andar segundo a vontade de Deus. Mesmo que você não entenda hoje, mesmo que você achou que era a melhor decisão que você tinha tomado, porque nós tomamos decisões por emoção, tomamos decisão pela condição que estamos, mas Deus vem hoje resgatar pessoas. Levante a mão, quem crê assim, diga amém. Vamos lá? Partiu o pão. Eles olham para Jesus. Está vendo, sim ou não? Não, quem está aqui? Então tá bom. Verso 31. Os versos anteriores diz que os olhos deles estavam fechados. E agora os olhos deles... Porque a proximidade de Jesus faz o quê? Que os nossos olhos se abram. Saulo foi perseguir a igreja, não deu, porque Jesus parou ele. E quando Jesus parou ele, ele ficou cego. Mas quando impôs as mãos sobre ele, as escamas dos olhos se abriram. Ele começou a ver quem era Jesus. Ele ouviu primeiro, mas depois viu quem era Jesus. Sabe o que acontece quando nós nos aproximamos dele? Começamos a ver ele de novo. É ele. Abriram os olhos e conheceram. Mas quando conheceu, o que aconteceu? Jesus desapareceu. Esse Deus, Ele é poderoso. Sabe que Deus estava... Sabe qual era a mensagem que Ele estava dizendo? Quer me encontrar? Vocês sabem aonde me encontrar. Você quer me encontrar? Você sabe que na Almirante Reis você pode me encontrar. Você quer me encontrar? Sai da onde vocês estão, que não era para vocês estarem ali e volte para Jerusalém, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. Fica lá, essa é a sua casa. E eu quero dizer algo importante aqui. Esta é a tua casa, escute.
Escute, em nome de Jesus, eu falo debaixo da autoridade do nome de Jesus. Esta é a sua casa. Eu sei que pessoas, entendam, tem algo para acontecer na sua vida, e vai acontecer aqui nessa casa. Deus te trouxe de novo para casa. Os olhos se abriram e eles viram o quê? Que era Jesus. Mas cadê Jesus? Ele disse: vem. Porque andar com Jesus é fácil quando nós estamos vendo Ele, literal, né? Vamos lá. Era fácil reconhecê-lo e ver que Ele está andando conosco. Agora, quando Jesus desaparece, Ele está dizendo: vem andar por fé, porque eu estou lá. Vocês não estão me vendo, mas estou lá. Verso 32. E disseram um para o outro, já não está mal agora não: porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as Escrituras? Quando nós abrimos a palavra, os nossos olhos, o nosso coração começa a queimar, os nossos olhos começam a se abrir. E Deus tem algo tão poderoso para fazer na sua vida, que vem aqui hoje dizer: eu tenho algo marcado para a sua história. Se coloque em pé comigo. Coloque em pé. Então vamos terminar aqui. Eu não posso hoje sair daqui sem esse entendimento. Porque quando eu sair daqui das portas para fora, não só fisicamente eu sairei, mas eu saí no meu coração tomando uma decisão por andar com Cristo Jesus. Pode voltar ao último versículo lá, por favor, verso 33. Porque o que nós vamos virar depois? Quando isso acontece, na mesma hora, porque decisão tem que ser tomada na hora. Nós tomamos decisões no calor da emoção, não é? Emoção é uma coisa, mas na mesma hora que eles entenderam que era Jesus no caminho, levantaram-se e voltaram para onde? Para onde nunca deviam ter saído. Eles voltaram para onde nunca deveriam ter saído. E tem pessoas aqui hoje que saíram da presença de Deus, e Deus não está aqui para te humilhar, porque, irmão, Deus não humilha ninguém não. Humilha biblicamente, humilha de uma outra forma. Nas provações nós somos humilhados para sermos aprovados, mas a humilhação essa pública, não é isso não. Tem pessoas que não era para ter saído do caminho, mas saíram. Mas hoje eles entenderam que o meu lugar é a casa de Deus. Aí voltaram aonde estavam reunidos os crentes de novo. Aí, olha aí do seu lado, tem uns crentes aí do seu lado. Aí. Olha os discípulos aí. Está com cara de discípulo? Não? Você está olhando meio estranho para ele? 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Acho que tem mais um versículo, não tem? Ou não? Acabou? 35 tem? Não tem, tem. E aí eles contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. O que era para ser um final triste, virou um testemunho. Vou falar mais uma vez, porque essa irmã acreditou que está aqui na frente. O que era para ser um final triste, virou um testemunho. Eles voltaram e disseram assim: verdadeiramente, ele estava vivo. Ele está vivo, ele estava conosco no caminho. E quando ele partiu o pão, nossos olhos se abriram. Mas olha, ele já não está aqui conosco, mas eu tenho certeza que ele está vivo. A minha convicção não vai dar lugar a dúvida de forma alguma, porque eu sou convicto hoje que ele está vivo. E o melhor é que ele tem um plano na minha vida e na minha casa. O melhor de tudo é que Jesus hoje marcou um encontro contigo aqui. E agora, o que eu quero fazer para nós orarmos? Eu queria fazer um convite, e esse convite vai partir de mim, mas nasceu no coração de Deus. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, você que por um momento tomou decisões que não eram para ser tomadas, e você estava andando certinho, estava indo tudo bem, mas a dúvida vem. Irmão, quero ver quem não enfrentou
esse momento de dúvida na sua vida. Todos nós enfrentamos, todos. Mas escute, a única coisa que você deve fazer hoje é voltar para Jerusalém, andar de novo com Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos. Se existem essas pessoas, que eu sei que sim, que elas estão aqui hoje e desejam voltar, hoje é o momento. Este é o momento. Este é o momento. Se você está aqui hoje e deseja voltar para o caminho, dá um sinal com a sua mão. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. O pastor Alan vai estar aqui, vai estar orando. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu estava enfrentando uma grande luta, e a partir de hoje, eu tive esse entendimento, que o melhor caminho é Jesus. Se existe essa pessoa, porque eu sei que sim, dá um sinal com a sua mão, deixa eu ver você, conhecer você. Pastor, ele apareceu para mim hoje. Meu coração arde, queima dentro de mim, e eu tenho a certeza e convicção que ele falou comigo. Se você tem essa certeza, deixa eu orar por você. Eu vou orar por você, nós vamos orar por você. Isso, se existe alguém, me dá um sinal. Isso, tem aqui já? Glória a Deus. Já é uma bênção. Amém, obrigado. Já vi quem é, está ali.